carta de Pedro, capítulo 2, 9 a 16. Estamos falando sobre a igreja que o mundo precisa. Entramos, por último, nesta terça-feira, para falar sobre a igreja e a pós-modernidade. Estamos falando do tripé da nova ou da pós-modernidade. Falamos do primeiro tripé, qual que é? Pluralismo, de plural, não é? Vamos capítulo 2 de 1 de Pedro, 9 a seguir. É isso aí. Podemos ler? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio. Só um pouquinho aqui, irmãos, eu quero falar com o Felipe depois do culto, tá bom, Felipe? Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a seguir. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Palavra de Deus. Por favor, tome assento e o Senhor conduza-nos nas suas direções. Louva a Deus por essa turma de gente que está aqui nesta noite. Vocês estão dizendo: eu quero aprender a palavra e viver a palavra. A graça, a unção, o poder de Deus seja sobre a vida de cada um, para que isso suceda, aconteça em nome de Jesus. Nós então começamos a falar dessa era, né, chamada de pós-modernidade, e já falamos algumas coisas e eu não quero entrar em detalhes. Você vá lá, se você perdeu, no YouTube, e veja a primeira desta sequência da igreja e a pós-modernidade. Falamos do tripé, não é, de Rubem Amorese, que ele fala sobre essa questão, e o primeiro, a pluralização. É aquele negócio de tantas ofertas que nós temos diante de nós, tantas opções que nós temos diante de nós, que nós acabamos a ser aquele que escolhe o que quer. E não é assim. A palavra de Deus tem seus absolutos, suas verdades, suas direções. E quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente aceita a vontade dele, o propósito dele, a palavra dele. A gente aceita as direções dele. Estão prestando atenção? Quando a gente aceita Jesus, eu vou falar uma palavra aqui que eu acho que não existe no dicionário, é só para você entender.
Quando a gente aceita Jesus, a gente desaceita nós. Entendeu agora? Porque agora não é eu, é Ele. Agora não é o que eu quero, é o que Ele quer. É por isso que eu sou comparado, entre algumas outras metáforas, ao barro. O barro e o oleiro. O oleiro é Deus e eu o barro. O oleiro faz do barro o que ele quer. O barro não questiona. O barro, se o oleiro quiser fazer um vaso de 2 asas, ele não diz, não, eu quero, o barro fala, não, eu quero só de uma asinha. Não, é o oleiro que tem a liberdade de pegar o barro e fazer o que ele quiser. Nós não questionamos, nós somos barro nas mãos do oleiro. Então, só que essa pós-modernidade tem trazido cada coisa que tem desvirtuado e muitas vezes desviado até as pessoas do caminho do Senhor. Não, você não é livre. Não, você não faz o que quer. Não, você é de Deus. Eu sou de Deus e eu faço o que Ele quer e por isso sou livre. Já viu que lá no mundo a gente se diz livre, porém acorrentado? São os paradoxos. Lá no mundo, não, quando eu era do mundo, por exemplo, não, eu sou livre. Saía num dia, voltava no 3º dia, cheio de cachaça, de coisa errada. E me dizia livre, porém, na verdade eu estava preso aos vícios e às coisas erradas. Não, livre não é quem faz o que quer, livre é quem não depende de nada. Somente de Deus. Hoje nós somos os acorrentados livres. Como assim? Acorrentado no Evangelho, somos livres em Cristo Jesus. Isso é natural, não é uma pressão, uma coisa esquisita de carga, de peso, não. É leve. Para quem quer ser fiel, para quem quer ser de Deus, olhe para frente, por favor. Para quem quer ser fiel, quem quer ser de Deus de verdade, irmãos, a história é diferente. É prazer ser de Deus, é prazer acertar, é prazer atender à vontade de Deus. É prazer, é alegria, não é uma coisa forçada, é alegria. Nossa, que maravilha, eu estou fazendo a vontade de Deus. Você não alegra-se com isso, não? Nós temos que entender isso nesse mundo pós-moderno, senão você vai se perder. As opções, na verdade, elas vêm com propostas mundanas, seculares, dizendo, você quer ser feliz? Então faça assim e assim. Quer ser feliz? Então tenha seu primeiro 1 milhão. Você quer ser feliz? Então case com uma pessoa bonita. Você quer ser feliz? Então... Só que essas pessoas, na maioria das vezes, têm todas estas coisas, mas são infelizes. Onde está a felicidade? Vamos lá. Você vai numa mansão, vamos pensar numa mansão bem rica, que as torneiras até são de ouro. Todo mundo que mora lá é feliz. Sim ou não? Não? Então riqueza não é felicidade. Então vamos num casebre bem pobrezinho, bem carente. Todo mundo que mora lá é feliz. Não? Então feliz é quem tem saúde plena. Todo mundo que tem saúde, que física, que está tudo bem, tudo normal, 100% é feliz. Não? Então é quem é doente. Todo mundo que é doente é feliz. Onde que está a felicidade, meu querido? Só que esse mundo vende para nós um pacote de felicidade que não existe. Quando eu olho para a palavra de Deus e a pessoa do Senhor Jesus, e não é uma religião não, palavra de Deus e a pessoa do Senhor Jesus, eu encontro alegria. Por mim mesmo. Vivia livre, porém angustiado, sem sentido. Agora, quando o Senhor me lavou, há um sentido, há uma proteção, é sobrenatural. É sobrenatural. Não tem a ver com as coisas externas, mas tem a ver com o que colocaram dentro de mim. Isso não vem dos remédios. É a presença de Deus. Então, mas só que aí, esse negócio de pluralização, são opções, como eu falei, entrando no supermercado, eu quero um sabonete. Tem 50 marcas de sabonete. E eu escolho a que eu quero.
Não, eu preciso de um detergente, tem lá 40 marcas de detergente, aí eu escolho o que eu quero. A vida não é assim. Por isso que se chama conversão. E por isso que tem que ter arrependimento, porque a vida com Deus é uma conversão. E quando eu me converto a Deus, eu não tenho opções. Eu olho para Deus e vejo direções. Toda vez que você escolhe viver do jeito que você quer, né, você é vítima das suas escolhas. Então, não, eu não preciso confessar pecado. Está vazio, está angustiado, não tem certeza de salvação. E mesmo vendo isso, não muda de atitude. Por quê? Porque é o que Deus falou conosco na mensagem anterior lá. Pecado exige fidelidade. Não conte, seja escondido, você pode, então. E Deus diz: confessa, deixa e alcança a misericórdia. Então, Deus abençoe o pastor Ivanildo, o pastor Raimundo, queridos de Timóteo, um abraço para vocês, beijo no coração de vocês, viu? Então, meus irmãos, aí nós falamos sobre pluralização, e agora o segundo tripé, que é privatização. A privatização, irmãos, é o elemento que torna possível a pluralização. Como assim? Uma sociedade plural reconhece o direito que as pessoas têm de escolherem. E com isso, reconhece-se que essas escolhas pertencem ao mundo privado de cada um, sem que ninguém tenha nada a ver com isso. Essa palavra te chama a atenção? Quantas pessoas nós ouvimos hoje dizendo: ninguém tem nada a ver com a minha vida? Quando alguém vai te ajudar a reacertar-se, reconduzir-se, quando alguém vai dizer para você: olha, mas isso que você está fazendo é errado, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você comprou ou está comprando o pacote da pós-modernidade. Faz-se uma separação entre a vida pública e a vida privada. O mundo público desenvolve-se como espaço dos negócios, da economia, do mercado, do Estado, da ciência, enquanto o mundo privado permite que se desenvolvam as aptidões, os hobbies, as religiões e o lazer. Colocações de Rubem Amorese. Escute, na prática as pessoas podem ser levadas a fazer algo que é contra a sua religião, por exemplo, na área profissional, mas não devem se sentir mal por isso, pois o mercado tem sua própria lógica, sua própria moral, e a fé é uma questão pessoal. É necessário aprender a separar as coisas. Isso também te soa familiar? Dorme não, irmão, acorda. Isso te soa familiar? Não tem nada a ver minha profissão com a minha religião. Quando você fala de instituições, tudo bem, mas quando você fala de vida, tem tudo a ver. Consegue separar isso? A igreja não vai reger a sua empresa ou o seu trabalho. Seu trabalho e sua empresa também não vai reger a igreja. Mas se você é de Deus, você é um servo lá dentro daquela empresa. Não tem essa de ser honesto aqui e desonesto lá. Não tem essa de não falar palavrões aqui, mas falar lá. Não, não. Só que o mundo de hoje ensina isso. Por isso que a gente vai ver, lá dentro dos presídios, pessoas que professam fé. Da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista. Mas o cara... Não, mas isso é porque ele é político. Quer dizer que se for político tem que ser mentiroso e tem que enganar os outros?
Daniel era político e era fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram políticos, mas eram fiéis. José de Arimateia era político, mas era fiel. Tem um estadista, tem um senador, tem o que fazia parte do governo. A palavra de Deus, irmãos, ela não diz que eu tenho que ser uma pessoa aqui e outra lá. Ela diz que eu tenho que ser de Deus em qualquer lugar. Consegue começar a separar uma coisa da outra? A pós-modernidade tem vendido esse pacote. É negócio, são negócios. Negócios, amizade. Quer dizer que não dá para ser amigo fazendo negócio? Olha, não se discute religião e política, não se discute. Como assim não? Esse adágio é verdadeiro? Procede? A coisa mais importante hoje no mundo do ponto de vista secular, é a política. Se a igreja votar num comunista, votar numa pessoa que está contra as famílias, que está contra o cristianismo, ela vai ser fechada, perseguida, queimada. Olha para os países comunistas, quantas igrejas queimadas. Sim ou não, por favor? Sim. Recentemente no Chile, recentemente na China, recentemente a perseguição na Venezuela, recentemente em Cuba. Política se discute ou não? Eu tenho que escolher o melhor candidato, sim ou não? Ou eu voto num partido? Não, eu voto no candidato. E eu tenho a responsabilidade, mesmo como cristão, e principalmente por causa disso, de votar numa pessoa honesta, numa pessoa que vai fazer bem para os cristãos e vai fazer bem para as pessoas do LGBTQ, seja lá que o nome que só vai mudando, vai fazer bem para os comunistas e vai fazer bem para os socialistas. Porque nós não temos partido e nós não queremos mal para ninguém, mas também não queremos ser impedidos de sermos igreja. É assim ou não? Por isso, a privatização é um dos elementos da pós-modernidade, porque agora é o que eu penso e ninguém tem nada a ver com isso. E essa frase importante: é necessário separar as coisas? Não, todas as coisas cooperam juntamente, todas as coisas têm que ser pensadas, cada coisa principalmente a partir, se eu sou cristão, a partir da minha doutrina cristã. Compreende ou não? Quero saber, você entende ou não? A consequência natural desse pensamento é que uma cultura pós-moderna, os valores do cristianismo podem e devem ser praticados no mundo privado, mas em hipótese alguma devem exercer qualquer influência no mundo público e de modo nenhum deve ser imposto sobre os demais. Ou seja, a neutralização da influência do cristianismo. É claro, e nós vamos ver alguma coisa mais à frente, que nós temos que ter sabedoria comportamental. Para cada situação, tem que ter sabedoria. Cada lugar onde você estiver, tem que ter sabedoria. Mas você continuará sendo um cristão lá. O grande problema nisto é que a Bíblia ensina que o cristão deve viver em sociedade movido pelos valores bíblicos. É aí que somos sal. Quando eu sou movido pelos valores da palavra. E é aí que eu sou luz, quando o que me domina é a palavra. Irmãos, é uma coisa muito difícil quando você vê cristãos defendendo que não se precisa ser desse jeito,
que nós estamos num novo tempo, que a igreja tem que adequar a sua doutrina ao mundo, à nova realidade, ao novo normal, ao que de fato estamos aprendendo. Não é assim mais, não. Deixa eu dizer uma coisa, o cristianismo não vence, não tem prazo de validade. A palavra de Deus não tem prazo de validade, ela é eterna. Deixa eu te falar, nós estamos há 2000 anos aproximadamente depois que Jesus veio e inaugurou sua igreja. Nunca se mudou a palavra em tempo algum. Ela passou por várias coisas, várias situações. Nós passamos por várias eras. Nós passamos por tudo que você pensa em revoltas e tantas coisas. A palavra nunca foi adaptada, nunca foi atualizada. Ela é a mesma palavra. Mas o pós-modernismo veio com cara de querer corrigir tudo. Porque não deu certo a Idade Média, porque não deu certo a modernidade. A idade da modernidade começou lá com o iluminismo, a razão, tudo se resolve pelo conhecimento. Aí descobriu que não era assim. Agora, nesse tempo da pós-modernidade, a gente pode buscar qualquer busca espiritual, e que o que importa é que se você achou alguma coisa que te fez algum bem, e pronto, não tem que ter confirmação de palavra disso, daquilo, é se você se deu bem, porque não é razão mais, é achar solução, seja ela numa religião, seja ela num monte de galinha preta, seja ela principalmente na filosofia, porque nasce das filosofias. Não, já viu tanto que agora estão falando de filosofias, e ouvir os filósofos e mais não sei o quê, vamos ouvir fulano de tal, é porque Platão falou, não, antes Sócrates tinha dito, não, mas o Jung falou isso, o Freud falou aquilo, não, mas Søren Kierkegaard falou aquilo, não, mas o Nietzsche também falou isso, e nós estamos perdidos nas filosofias, enquanto aqui está o caminho, o trilho de viver nesta vida e de alcançar a salvação em Cristo. Quando Nietzsche tem a intenção de escrever que Deus está morto, na verdade, ele não quer dizer que Deus não existe, é que ele foi morto no coração e no imaginário das pessoas. Leia para você ver o que ele pensa a respeito disso. E estão querendo matar Deus de uma forma que nós pensemos que o temos, mas na verdade ele não vai estar lá. Que é isso, pastor? Filosofia. A Bíblia diz em 3:1 que nós tivemos até uma palavra que Deus nos deu. Dizem que estão vivos, mas na verdade eles pensam que estão vivos, mas estão mortos. Pensam que tem Deus, mas não tem. Esse é o grande engodo das trevas. Você pode fazer que você continua tendo Deus e você ainda faz o que quer. Não há conversão, não há nascer de novo, não existe nova criatura, não existe uma nova roupagem, e pessoas de dentro da própria igreja ficam querendo atingir as pessoas que pregam a Bíblia do jeito que ela é e do jeito que a gente tem que viver. Aí quando chega lá no montinho, no lugar lá, chega lá no salão, vai falar mal do pastor, vai perseguir a doutrina que foi anunciada, falando por coisas que eu sei. Não, é exagerado, irmão, se isso aqui for exagero, pega essa Bíblia sua e joga fora. Você é crente ou não? Você quer viver para Deus segundo a palavra, ou você quer viver para Deus segundo o que você pensa? Então quando alguém falar mal disso, vamos abrir a Bíblia e achar onde está errado. Porque se abrir a Bíblia e não achar onde está errado, cai por terra fofoqueiro, em nome de Jesus. E por que o senhor está falando dessa forma? Porque isso te rouba do céu, querido. Eu quero que você vá para o céu. Olha para cá. Eu quero que você vá para o céu. Ou você não quer?
A palavra, se fosse para trazer benefícios para nós, é melhor não pregar ela. Ó, irmão, abre no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como Deus é bom, porque Ele é um bom pastor, porque Deus não pensa mal de nós, porque Deus nos ama, e ignorando o contexto. Porque tem vale da sombra da morte, com o Senhor sendo pastor, e tem uma mesa diante dos inimigos. Então tem inimigos, só que as pessoas omitem e quer pregar um evangelho que não existe. Existe um contexto. Olhe para a palavra. Não, porque nós em Cristo, preste atenção, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Sim, em Cristo. Tem que estar nele, tem que estar dentro dele, tem que estar escondido. E quem é que está em Cristo? Quando a palavra de Cristo está nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, pastor. Isso, naquele. Tem que estar nele. Ah, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim, tem que habitar no esconderijo dele. Mas está escrito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 direito, não serei atingido por causa disso e daquilo. Sim, porque tão encarecidamente me amou. E quem é o que ama a Deus? Quem me ama guarda a minha palavra. Não tem jeito. Bíblia, palavra, cristianismo é aliança, é compromisso, é a morte de mim para a vida dele em mim. Alguém entende? Então, o que significam essas duas expressões? A resposta é simples. A influência que seus seguidores deveriam ter na vida daqueles que lhes rodeiam, através de atitudes e palavras conforme o livro de Deus. Jesus mesmo explica isso dizendo, deixe que as pessoas vejam as suas obras. 5,16 de Mateus, os homens têm que ver as boas obras, e quando que eles verão em nós boas obras? Quando nós vivemos a palavra dele no meio das sociedades existentes. E aqui não tem nada a ver com ser político, aqui tem a ver com ser verdadeiro e ser a mesma pessoa em qualquer lugar. O próprio Cristo conclama seus discípulos a terem uma vida religiosa caracterizada por uma aparição pública, no meio dos homens, no meio de uma geração perversa e corrompida, resplandeça a sua luz. Em outras palavras, não é possível fazer essa separação das vidas. Assim, o Evangelho é verdade pública, universalmente válida, verdadeira para todas as pessoas e para a totalidade da vida humana. Não é somente para a esfera pessoal da experiência religiosa. Mais uma vez, a cultura pós-moderna mostra-se diametralmente oposta ao cristianismo. Você tem que ser cristão, eu tenho que ser cristão aqui, e eu tenho que ser cristão lá na empresa, eu tenho que ser cristão lá nos negócios, eu tenho que ser cristão no meio dos meus familiares, dos parentes, eu tenho que ser cristão na escola, eu tenho que ser cristão na faculdade. Eu não posso ter vergonha de viver a doutrina de Cristo, eu tenho que ter prazer de ser o evangelho que o mundo leia. Diga, eu quero ser o evangelho que o mundo leia. Deixa eu fazer uma pergunta para você separar uma coisa da outra. O que eu estou falando aqui é coisa da Assembleia de Deus Filadélfia Regional Formosa ou é coisa da Bíblia? Então não é doutrina da Assembleia de Deus Filadélfia, é doutrina da Bíblia. Aquela igreja lá eu não gosto não, porque tem que fazer isso. Aquela outra igreja lá eu gosto, porque pode fazer aquilo. Você não tem que gostar de igreja, você tem que amar todas as igrejas do Senhor, e você tem que amar viver a doutrina bíblica. Está sentindo alguma coisa boa aí, ou está... Então, primeiro, pluralização. Segundo, privatização.
Você já viu que nós somos, cada um de nós queremos ser uma igreja, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, e pastor de nós mesmos? Não dá para fazer parte de grupos mais. Por quê? Porque eu tenho um pensamento, que ele tem um pensamento, então não dá para a gente fazer parte de grupo. Eu vou fazer parte do grupo, mas faço do jeito que eu quero nesse grupo. Eu sou eu, no grupo. Não, no grupo você tem que ser o grupo. Ou não é assim? Esse grupo tem que ser coeso, tem que ser unido, tem que ter unidade. Esse grupo tem um propósito. Esse grupo de varões tem um propósito, esse grupo de senhoras tem um propósito, esse grupo de mocidade tem um propósito, esse grupo de adolescentes tem um propósito, esse grupo infantil tem um propósito, esse grupo de missões tem um propósito, esse grupo do transporte tem um propósito, esse grupo da evangelização tem um propósito, esse grupo da tarde de adoração tem um propósito, e eu tenho que fazer parte do propósito do grupo. Naquele grupo eu não sou igreja, naquele grupo nós somos igreja. Há um só Senhor, há um só Salvador, há um só batismo, há um só Espírito, um só Deus, uma só doutrina. E eu tenho que viver em grupo esse um só. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Essa é a doutrina. Então, se você faz parte, por exemplo, nós aqui fazemos parte desse altar, tem que pensar conforme o pastor pensa. Não é o pastor sem Deus, o pastor tem que estar com Deus para pensar igual. Duvidou de alguma coisa, desconfiou de alguma coisa, não concorda com tal coisa, senta com o pastor e conversa, porque a visão tem que ser uma só. O propósito tem que ser um só, a forma tem que ser uma só, a maneira de dirigir o culto tem que ser uma só, porque nós temos uma doutrina que rege nós, e a doutrina da palavra cobre tudo e dirige tudo. Nós não podemos ser uma igreja, nesse caso, nós temos que ser a igreja, junta por cada membro, ligado por cada ligadura, corpo, que não é vencido pelo secularismo. Quem está entendendo? Então, depois desses dois, tem a secularização. Segundo Paulo Barreira Rivera, a secularização pode ser entendida da seguinte forma: entendendo secularização como perda da capacidade de influência social e cultural da religião para impor e regular crenças e práticas, e também o aumento da capacidade das sociedades para guiar seu próprio destino, sem participação das instituições religiosas, isto é, a esfera humana ganhando autonomia em relação aos desígnios divinos. Não, é do jeito que você pensa. É por isso que a igreja de hoje tem a igreja do rock, bate pesadão. Tem uns caras que cantam as músicas lá, que para você entender o que eles estão falando, você tem que pedir revelação e ficar voltando assim para você entender. Porque o propósito não é evangelizar ou falar, o propósito é criar um heavy metal, criar uma forma de publicidade, de alcançar massas, e não de glorificar Jesus, de anunciar a palavra de Jesus. Aí você vai lá no mundão e pega uma música que já está ou foi bastante tocada e na mente de muitos, e só muda a letra. Pronto, já vai estar na mente, a mente daquela multidão que gostou daquela música, já vai abraçar essa, porque já está ali. Enquanto a Bíblia diz que quem quer adorar a Deus, tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Aquilo que agrada a Deus tem que vir de Deus, nós não sabemos agradar a Deus. A prova que não sabemos agradar a Deus é a Bíblia escrita.
Porque eu não sei viver para a glória de Deus, porque eu não sei agradar a Deus, Deus pegou o livro dele e escreveu para que eu saiba como servir e agradar. Você quer compor um hino? Esquece o mundo, ore a Deus, Ele te dará melodia e letra. Deus não precisa do secular para fazer hinos. Deus não precisa do secular para fazer melodias, para criar harmonia entre. Não, Deus precisa de alguém que seja dele, para que ele revele algo vindo totalmente do céu. Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de pessoas voltadas para o céu. Deus é Deus dos nascidos de novo, meus irmãos, pelo amor de Deus, que voltemos as nossas vidas para o céu. Amém? Está indo no caminho? Está indo certo? Olha o que tem aqui: 3 níveis de secularização. O nível macro, o nível médio e o nível micro. No nível macro, preste atenção nisso, percebe-se uma autonomia dos diferentes segmentos da sociedade em relação à religião. As variadas esferas sociais como educação, cultura, política, economia, arte, entre outras, passam a funcionar por uma lógica própria, independentemente do sagrado. Em termos práticos, a secularização fez com que o mundo caminhasse para que a igreja não desse a sua opinião em assuntos seculares. Diante de temas como, não desse a sua opinião, diante de temas como aborto, diante de temas, e é interessante que quando a igreja começa a falar dessas coisas, ela é cortada. Quem vai falar sobre aborto? Pastor. Não queremos ouvir não, já sabemos. É o padre que vai falar, não queremos ouvir não. Eutanásia? Não queremos ouvir não. Não, esse povo aí não pensa, esse povo aí não age. Eles não entendem a altura que nós chegamos da história. A mulher tem direito sobre o seu corpo, mas não tem sobre o corpo da criança. Quem dá a vida é Deus. Quem aqui está vivo aqui, por favor? E se a sua mãe tivesse abortado? Eu estou aqui e a minha mãe era para ter abortado quando ela se achou grávida. 3 injeções foram compradas. E aí, nós temos direito de abortar? Por que nós temos direito de dizer que não há vida ali? Meu querido, se cortar a vida não haverá mesmo, e isso é assassinato, é morte. Ou não? Não, mas a igreja não pode opinar sobre isso não. Ela não entende. A ciência diz, o pior, irmãos, para aqueles, é que a ciência diz que há vida. Por isso que a igreja não pode optar, falar, opinar sobre educação, cultura, sobre essas coisas, esses termos práticos, não é? que são usados aí sobre estarem a favor do aborto, da eutanásia, as pesquisas de células-tronco, sexualidade, conceito de família. Não, a igreja tem que ficar calada. Outro dia lá na Bahia, processaram o pastor porque ele falou do que a Bíblia fala sobre homem com homem. Ainda bem que deram a vitória na grande causa, por quê? Porque nós temos, não sei se é no quinto artigo da Constituição, não sei onde que está ali direito, mas nós temos liberdade de culto e expressão. Mas está sendo processado. O pastor lá de BH, que eu já citei outra ocasião aqui, Jorge Linhares,
tantos pastores sendo processados por causa da sua livre opinião, pregação, pensamento. Porque a igreja não pode mais opinar. Não, a igreja não pode falar sobre isso. Por quê? Porque a igreja tem uma posição de honestidade e de não aceitar essas coisas. Não, mas eutanásia, a pessoa está sofrendo e tal, não sei o quê, mas a vida é dela. Tem que ir até o fim. Lá nos Estados Unidos, o camarada, não sei se foi 6 anos, que ele ficou e depois eu tenho que rever isso, que ele ficou na UTI, e aí a família se reuniu para desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos, ele saiu andando. Porque o Senhor da vida é Deus. Nós temos que pensar muito sobre essas coisas, irmãos. A igreja deve falar apenas dentro das suas comunidades e não fora delas. Essa é a restrição de hoje também. Para evitar impor as suas crenças, pois se assim o fizer, estará excedendo a sua posição dentro da sociedade. Queridos, preste atenção. Se a gente falar suas crenças, parece que é uma coisa errada e só dela. Mas só que tudo que a Bíblia diz que não se deve fazer tem fundamento científico. Não é uma questão de crença, é uma questão do que é correto, do que é honesto, do que é certo. As leis que regem o mundo hoje, as leis foram tiradas deste livro. Sim ou não? Quem já estudou isso? Não, e agora não mais? Esse é o nível macro. A igreja não pode estar influenciando isso. E o médio? Percebe-se o surgimento de uma pluralidade de religiões, expressões de fé que lutam para encontrar um lugar ao sol diante das pessoas, e com isso, fazem do cristianismo mais uma opção dentro da diversidade. Deixa eu falar uma coisa, e abra bem os teus ouvidos em nome de Jesus Cristo. Cristianismo não é mais uma opção. Cristianismo é o único caminho. E isso não é exclusivismo. Jesus é o único que morreu na cruz sem pecado, Filho de Deus que se fez homem e tomou sobre si os nossos pecados. Não há salvação fora de Cristo. Não tem a ver com exclusivismo, que nós queremos que alguém olhe para isso ou para aquilo. Não, tem a ver com único caminho, única verdade e única vida. Ego eimi re rodos, no grego, eu sou o caminho, a via, o acesso sou eu, o artigo definido. Não é uma das opções. Olhe para frente, pelo amor de Deus. Não deixa o diabo te enganar, não, pelo amor de Deus. Concentra na palavra, pelo amor de Deus. É a sua salvação. Deus quer levantar um povo exclusivamente seu. Não é isso que lemos? Escute, e aí tem um nível micro. Observa-se que a religião está sendo deixada cada vez mais de lado, relegada ao privado, o que vem provocando um declínio do envolvimento das pessoas com a própria igreja enquanto instituição. Tem pessoas dentro da igreja que não faz parte da igreja. Tomam santa ceia, vem nos cultos, mas não faz parte da igreja, por causa do pós-modernismo. O pacote que comprou, ninguém presta, e você presta. Irmãos, qual foi a pessoa mais perfeita que andou nessa terra? Você sabe isso? É verdade? Qual o nome dele? A pessoa mais perfeita que andou na terra? E ele pegou e isolou daqueles que pecavam. E aí nós vamos fazer isso. No meio dos 12, tinha um traidor, e Jesus mandou ele embora.
No meio dos 12 tinha um que ia negar Jesus, e Jesus expulsou ele. No meio dos 12 tinha um que queria queimar uma comunidade de samaritanos, e Jesus jogou ele fora. No meio dos 12 tinha 2 que queriam ficar, um à direita, outro à esquerda de Jesus, no reinado de Jesus, querendo ser superior aos outros, e Jesus mandou embora. E você não vai fazer parte da igreja, porque você é santo. Satanás tem a maior facilidade de convencer as pessoas de não fazer parte. E Jesus parece que tem que voltar para a cruz de novo para convencer que nós dependemos uns dos outros, que nós temos que amar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. Não dá para fazer isso não, porque você é melhor do que Jesus, porque Jesus, ele suportou isso. Ele saiu da sua glória, o lugar de santidade incomparável, e veio para o meio de nós. E você não consegue fazer isso? Então eu receio que você não seja de Cristo. Eu receio que você não seja de Cristo, e precisa ser. Tem que nascer de novo. Tem que amar. E não é amar só os que te amam, porque os publicanos também fazem isso, disse o Senhor Jesus. Tem que amar os que te odeiam. Tem que suportar os que te odeiam. Não, eu sou assim, ó. Aí põe lá no Facebook, eu sou assim. Se alguém tal, se eu amo alguém, eu amo mesmo. Mas se eu odeio, se você odeia, você não é de Deus. Irmão, a igreja de hoje é uma vergonha no Facebook. É uma vergonha no Instagram. A igreja de hoje, irmãos, ela esqueceu o sal em casa. Você sente temor em ouvir essas palavras? Porque eu estou sentindo aqui. Porque a palavra é para mim primeiro. A gente tem a mania de servir a Deus do nosso jeito, privatização. Ele falou aquilo, mas eu não concordo não. Mas você viu se na Bíblia essa palavra diz, se essa palavra concorda? Porque o que rege nós não é isso aqui, ó, é isso. Na correta interpretação. Escute, meus irmãos. Nós temos que tomar uma atitude, olhando para Jesus, de sermos igreja para esse tempo. Esse mundo precisa de uma igreja, esse mundo precisa de uma igreja cristã verdadeira. Esse mundo está precisando de você. Acho que não vai dar certo não, será que vai? Esse mundo está precisando de alguém que experimentou Deus de verdade. Esse mundo está precisando de alguém que conhece Deus de verdade. Esse mundo está precisando de alguém que esteja dizendo, olha, eu estou lutando para ser fiel, vem aqui, vamos juntos. A política precisa de pessoas assim. O Brasil precisa de pessoas assim na sala da presidência. As sociedades precisam, as escolas precisam, as faculdades precisam. As igrejas onde os senhores serão convidados para cantar, para pregar, precisam. O departamento de diaconisas precisa de obreiras assim. O departamento de obreiros precisa de obreiros assim. Os varões precisam, as senhoras precisam, os jovens precisam, adolescentes precisam, até as crianças principalmente precisam. E aí vem uma pergunta nessa altura: se depender de você, o que vai acontecer?
Pessoas que não param, mas que continuem com o propósito de servir a Deus, de ser de Deus, apesar da perseguição. Preste atenção, pelo amor de Deus. Irmão, nós não sacrificamos mais para Deus, nós sacrificamos para nós. Eu estou precisando de tal coisa, então eu vou em todos os cultos essa semana. Por quê? Porque eu estou precisando de um milagre. Seja de Deus, meu irmão. Seja de Deus. Venha para todos os cultos, porque você é de Deus. Quando a gente precisa, a gente sacrifica. Quando não precisa, não sacrifica não. Falei para uma pessoa aqui, aquilo que eu já falei com vocês aqui, vocês já sabem. E essa pessoa veio aqui, conversou comigo, de outro lugar, de outro estado. E ela conversou comigo e falou assim, essa semana passada, disse assim: pastor, minha vida não presta, assim, 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 não tenho força. Eu não consigo, pastor. Não consigo. Eu falei assim: olhe para mim, eu vou te fazer essa pergunta, não porque eu te acho que você seja um camarada que ama o dinheiro e nada disso. Só vou fazer a pergunta, eu quero que você entenda, por favor, e me responda. Se eu te der 1 milhão de euros para você fazer isso que você não tem força para fazer, que é orar, jejuar e estar na casa de Deus, você faria? Ele disse: faria, pastor. Sabe por que você faria? Ele disse: por quê? Porque você tem força, você não quer usar. Mudou a vida dele. Vem no culto de manhã, vem no culto à noite, disse: pastor, minha vida mudou, estou forte, estou sentindo paz e eu sei que eu vou vencer. Só que eu já falei isso para outras pessoas, e elas brigaram comigo. O senhor acha que eu sou amante do dinheiro? Não, acho não. Pode ir embora em paz, vai embora. Nós não queremos entender que nós mudamos quando a gente decide mudar. Porque a força de Deus vem naquele exato momento que você decide. Se confessares com a tua boca e creres no teu coração, será salvo. É decisão. Olhai para o Cordeiro e vivereis. É decisão. E Samar se levantou e foi para o meio do campo de lentilhas e disse: olha, ninguém passa aqui, porque hoje eu vou guerrear. E arrancou a espada, venceu todos e defendeu o campo de lentilhas. Sabe por quê? Porque ele decidiu lutar naquele dia. Decisão. O problema é que a pós-modernidade me manda ficar quieto e fazer o que eu quiser, escolher o que eu quiser e ser a igreja que eu quiser. Verdade ou mentira? Segundo o dicionário, século significa o mundo, a vida no mundo considerado sob seus aspectos materiais, profanos e utilitários. Ferreira 2010. O comentário de John Murray sobre o assunto é muito elucidativo. O termo usado para indicar este mundo é a palavra século. Seu conceito é determinado pelo contraste com a era vindoura. Esse século é aquilo que se mantém deste lado do que comumente denominamos eternidade, ou seja, a era temporal e efêmera. Este século vai passar. Este mundo vai passar. Nós não estamos, escute, você que é ateu, você que é ateia, você que crê, você que não crê, você que é membro de seita, você que é da igreja, esse mundo vai passar. Só que a eternidade não passará. Por isso nós vivemos neste mundo, nos preparando para aquela eternidade. Nós não somos desse mundo. O que nos rege é a lei daquele que nos espera lá. Eu não estou me preparando para cá, eu estou me preparando para lá. Vivo aqui como o Senhor quer, aleluia, mas preparando para estar lá. Alguém está comigo nesta proposta? Podemos aplaudir o Senhor e dar glória ao nome dEle? Diga: eu estou me preparando para o céu. Fala mais forte, 1, 2, 3.
Se é isso, você está alegre agora. Se é isso, você está forte agora. Se é isso, você está renovado agora. Você está avivado agora. Se é isso, verdadeiramente os seus pés receberam calçados agora. Barbahacho que vanaramas. Aleluia. Abram aí Colossenses 3. A conformidade com este século equivale a ser envolvido nas coisas temporais. Significa ter os pensamentos direcionados para aquilo que é visível e passageiro. É servir apenas ao tempo. John Murray cita isso. Então, o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Colossenses 3, a partir do primeiro versículo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, outra versão, fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Meu Deus do céu, essa é a vida da igreja. Nós não somos mais aqueles, nós somos renovados, nós somos novas criaturas. Nós pensamos e buscamos as coisas lá de cima, lá do alto, e não as da terra. A partir daí, na questão das pessoas que se voltam para o temporal, para o efêmero, para este século, surge o termo então secularização, que tem por característica provocar uma ruptura entre a prática religiosa e todos os outros segmentos da vida, de forma que, apesar de as pessoas se professarem evangélicas ou cristãs, não se observa mais a influência da fé em suas decisões, ações, reações, família, negócio. Não depende do que Deus pensa, não depende da palavra, depende do que eu penso e do que eu quero. Em outras palavras, torna-se secularizado, tornar-se secularizado significa acreditar que a vida que será vivida na sociedade é distinta, separada e ordenada por outros fatores que não a Bíblia, igreja ou religião. Passa-se a fazer uma diferença entre a vida do dia a dia neste mundo e a vida religiosa, fazendo com que essas duas esferas sejam mantidas separadas, sem jamais se misturarem, tal qual água e óleo. A palavra de Deus, irmãos, Jesus dizendo, 15:19, salvo engano, em João, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Na oração sacerdotal de João 17, Jesus disse assim: não peço que os tire do mundo,
mas que os livre do mal. Nós temos que aprender, abram em Tiago 4, e 1 de João 2, Tiago 4, e 1 de João, primeira carta de João 2. Nós estamos no mundo, mas quem nos rege é o livro de Deus, é o Espírito do Senhor. Se vocês já crucificaram a carne, andai em espírito e vivei em espírito. Vou dizer novamente, se vocês já crucificaram a carne, andai em espírito e vivei em espírito. Gálatas 5, 24, 25 por ali. Tiago 4, 4. Vou contar até 3, você vai ler do jeito que está aí, em bom som. 1, 2, 3. Está claro ou não? E qual que é a palavra que ele usa aí? Adúlteros e adúlteras. O que é um adúltero? É o casado que trai a pessoa que casou. Quando a gente aceita Jesus, nós somos a noiva de Cristo. Ele é o esposo da igreja. A igreja é a esposa de Cristo. E quando alguém trai Deus, Deus chama de adúltero. Quando Deus fala sobre Jerusalém como uma adúltera, e Deus dizendo, eu vou atrás da adúltera, mesmo como um marido traído, eu vou atrás dela. E Deus fala assim, eu te achei no meio do pasto, suja da sua imundícia, menstruação, caída e suja, e eu te tomei de lá, tirei a sua imundícia, te lavei e te fez minha esposa, te fiz. Meu Deus, nós somos essa pessoa, que Deus nos tomou lá do mundo, cheio de tanta coisa anarquiada, suja, mal cheirosa, éramos prostitutos e prostitutas, éramos jogados e lançados nos vícios e nas maldades. O Senhor foi lá, o Senhor nos arrancou de lá, o Senhor nos lavou, nos limpou da imundícia e diz, eu quero casar com você. E dentro desse versículo que Deus está falando para nós, eu casei e agora não me traiam. E o que é trair para Deus? Se tornar amigo do mundo, amar as coisas do mundo, praticar as coisas do mundo. Pelo amor de Deus, agora nós temos Deus, a nossa cultura é o céu, a nossa cultura é a palavra, e como é gostoso viver esta palavra, meu Deus do céu. E aí Deus fala assim, olha, por que eu estou chamando vocês de adúlteros e adúlteras? Para não ficar ninguém de fora. Porque vocês se tornaram amigos do mundo. E aí ele deixa bem claro, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não tem meio termo. Toda vez que você for amigo de Deus, você está inimigo do mundo. Toda vez que você for amigo do mundo, você está inimigo de Deus. Não há meio termo, não há vou pensar, ou você é uma coisa ou outra, assim como Deus disse, olha, preste atenção, não tem como servir dois senhores, ou você serve Mamon, ou você serve Deus, não tem como. Ele não está dizendo que ele não vai aceitar, porque vai ficar chateado, não, ele está dizendo, não existe como alguém servir dois senhores, ele vai odiar um e amar o outro, ou ele vai amar um e odiar o outro, não tem como ter dois senhores, ou Deus te manda, ou o mundo te manda, não tem como. E aí 1 de João 2, 15, é o mandamento,
Lembrando que o Novo Testamento tem 612 ou 613 mandamentos, dependendo da versão. Mandamento na graça. 15. Não é um mandamento. Não ameis o mundo. Primeiro mandamento: não ameis o presente século. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Por isso que não há vaidades exageradas em nós, é normal. Agora a palavra: e o mundo passa, e os desejos também passam, a concupiscência, mas aquele, individualizou, aquele que faz a vontade de Deus, é este que permanece para sempre. É religião ou é Bíblia? A Bíblia não é uma religião. A Bíblia nos leva à religião. Como assim? A palavra religião, principalmente de Agostinho, é religare. É a Bíblia que nos religa a Deus. Essa é a verdadeira religião. Estar religado em Deus. O muro de inimizade caiu. E agora nós somos religados a Deus. A proposta da Bíblia, que por natureza está em oposição à secularização, é o conceito de consciência missionária. Essa consciência diz respeito ao fato de entender que Deus enviou seus filhos também ao mundo. Ele enviou o seu filho, ele veio e fez o que fez, glória a Deus por isso, e nos lavou, limpou, comprou e nos tornou seus sacerdotes. E Deus envia os filhos ganhos por Jesus, o seu filho. O mundo está precisando dessa igreja, que não abra mão dos preceitos da palavra, que viva a palavra de fato, de verdade. Claro que vai ter erros, mas segundo a palavra, consertará esses seus erros, e as pessoas verão, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, até quando erra, ela sabe ser humilde, ela sabe reconhecer e mudar e continua. Essa mulher é de Deus, esse homem é de Deus. Está gostando ou está ficando ruim? Então, mais uma vez, o que é o mundo? Por uma perspectiva bíblica, é a terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, o universo. Quando se define o conceito de mundo como nações e raça humana, encontra-se a sociedade com todos os setores que a caracterizam e a fazem funcionar. E aqui nós temos a sociedade dos habitantes, os terráqueos, os habitantes da terra. E nós temos as sociedades, países da terra. Nós temos as sociedades diversas. Nós temos a sociedade cristã. Nós temos a sociedade ateia. Nós temos várias sociedades. O mundo é composto, a grande sociedade é composta de várias sociedades. E cada sociedade tem aquilo que lhe faz funcionar. Vocês entendem isso? Então, o que faz funcionar a sociedade dos ladrões, o PCC, o que faz funcionar a sociedade, colégios militares, que é um padrão, né? Tem um padrão. Eu tenho que ser um cristão dentro desses lugares.
esses lugares não mudam a minha vida. Eu mudo esses lugares com a minha vida. João Calvino impactou a sociedade da sua época fazendo coisas semelhantes. Mudou até leis. Nações mudaram. John Knox e o seu clamor pela Escócia trouxe um avivamento sem precedente para a Escócia. John Wesley para a Inglaterra. E outros tantos, Bunyan, tantos homens de Deus que foram clamar, e as suas sociedades foram impactadas, mudadas. Agora eu faço uma pergunta: se você que está dormindo aí, que não quer mais dormir, e você que quer ser essa igreja que nós estamos falando dela aqui nesta noite, se todos nós nos levantarmos para ser um Bunyan na vida, um John Knox, um John Wesley, um Paulo, um Pedro, uma igreja viva nesse tempo, vamos ou não vamos impactar Anápolis? Vamos ou não vamos impactar o estado de Goiás? Vamos ou não vamos impactar o Brasil? Vamos ou não vamos impactar as nações? É por isso que o diabo quer calar a igreja verdadeira, porque a falsa não vai trazer ninguém para a salvação, mas a igreja verdadeira vai salvar as sociedades. Meus irmãos, na Inglaterra, depois de 100 anos, apareceu um camarada pedindo uma cachaça. 100 anos depois do avivamento de John Wesley, o camarada disse: não sabe? Passou um homem aqui há 100 anos atrás e anunciou Jesus, aqui nós não vendemos isso. Hoje a igreja bebe cachaça em muitos lugares, defende o vinho, defende a bebida, defende não sei o quê. O mundo está precisando de uma igreja que seja diferente. É importante lembrar que pela visão da Bíblia, o mundo está sob o poder do maligno, sim ou não? O mundo inteiro jaz no maligno. Ele é o príncipe deste século. Jesus falou: o príncipe deste século se aproxima. Sai daqui, escute uma coisa, meu irmão. Nós temos que entender que isso significa na prática que muitos, e em muitos casos, as ideologias e filosofias que movem a cultura estarão em oposição ao reino de Deus, porque o mundo jaz no maligno. E em virtude disto, as estruturas que compõem a sociedade podem funcionar de maneira a serem geradoras de injustiças e sofrimentos humanos. Não é isso que estamos vendo? Levado a extremos, a história recente testemunha a veracidade desse fato em casos como o nazismo na Alemanha e o apartheid na África. De acordo com Goen e Bartolomeu, 2016, a rebelião humana contra os propósitos de Deus para a criação tem seguramente moldado a economia, a política e a educação da mesma forma como tem moldado os padrões éticos contemporâneos. Se você observar, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser lúcidos, não é nem honesto, lúcidos. O que tem a ver certos temas no Enem com conhecimento é uma questão ideológica. O que tem a ver um professor de geografia falar de coisas ideológicas ou perguntas ideológicas dentro de uma disciplina de geografia? Isso é ou não é uma formação para uma sociedade sem Deus? E nós fazemos vistas grossas e nos calamos. E aí nós tiramos os nossos filhos da escola bíblica dominical porque dormir é melhor. E ai daquele que falar: por que eu não estou ouvindo? Porque eu saio da igreja.
Sabe por que você sai da igreja? Porque você não tem compromisso com Deus. E você não vai querer igreja que te ensine a ter compromisso com Deus. Você não vai querer igreja que aponte aquilo que precisa ser apontado para que você nasça de novo. Você quer um lugar para folgar, dormir. Você quer um porão no navio para ficar com sua rebelião no seu lugar. Mas aqueles que querem salvação, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que sabem que Deus é vivo e a sua palavra é viva, certamente cumprirão os propósitos nestes dias. Essa rebelião contra Deus, que os autores citam, pode ser vista em vários aspectos da cultura. Por exemplo, na economia, quando o marxismo diz que a religião é ilusória e por isso se constitui no ópio do povo. Tem gente que ama Karl Marx. No feminismo, quando diz que não existe um gênero definido. Na ciência, quando esta assume posição naturalista, racionalista e, consequentemente, ateísta, que tudo é natural. Nos negócios, quando se valoriza demasiadamente o lucro em detrimento do ser humano. Irmão, o Brasil é terrível nisso. Lembra quando faltou água por causa de Brumadinho? Nós até participamos, enviamos não sei quantos mil litros de água junto também com as igrejas. A água dobrou, triplicou o valor. Oportunista. O que tinha que acontecer? Olha, a igreja está juntando aí para... Não, nós vamos fazer preço de custo. Não, nós também vamos doar a nossa parte. Ou não é? Não, mas já viu o que acontece no Brasil quando começa, já viu sobre gasolina e diesel, que está um assunto bem atual, quando aumenta, vai aumentar 5%, aí já aumenta no posto, vai diminuir 10%, daí um mês, eles arrumam a desculpa de não diminuir. É assim ou não? Oportunista, não tem Deus, mas também na faculdade estava ensinando a ter lucro, e não ter respeito com o ser humano, e não considerar a carência e a necessidade do outro. Por isso que a maioria de muitos advogados, na área criminal, ao invés de ser justo, não, quanto é? Se fizer tal coisa eu sei como tirar, porque estuda a Constituição, não para defendê-la ou viver a Constituição, mas para burlar. Esse é o Brasil. E nós queremos que ele continue assim. Irmão, como pode essas pesquisas darem o que estão dando? Nós amamos o roubo, a ladroagem. Não interessa nome de A, nome de B, não interessa. Nós amamos a honestidade. Nós amamos aquilo que beneficia todos e não só um grupo. Na política, por exemplo, quando esta é usada para institucionalizar a corrupção. Não foi isso que aconteceu? Não, mas eu não gosto do jeito que o fulano fala. Você gosta é de roubar então? Não, o outro pode roubar, mas ele fala diferente. Fala o quê? Diferente. Nós estamos revelando posições segundo o que está aqui e aqui. Nós não somos dessa terra. Nós não somos desta terra, nós somos do céu. Para vivermos fielmente a narrativa bíblica, precisamos nos tornar participantes críticos das culturas que nos rodeiam. Escutou isso? Como participantes, nossa relação com a cultura é positiva. Fazemos parte dela e nos identificamos com ela, procurando, como membros, concidadãos e participantes dela, amar e apreciar toda a sua virtude criada. No entanto, como participantes críticos da cultura, estaremos com frequência nos opondo a ela, rejeitando e desafiando a idolatria que deforma e distorce seu desenvolvimento.
Há, portanto, dois lados nesse envolvimento fiel: afirmação e rejeição, participação e oposição, solidariedade e separação. Frequentemente isso tem sido expresso como estar no mundo, mas não ser do mundo. Então a solução não é fazer aquilo que os monges fizeram. Arrumaram para si mosteiros em lugares isolados e para lá foram. E infelizmente, assista o filme O Nome da Rosa para você ver. Não é Rosa Dias não. O filme O Nome da Rosa tem um momento lá que você tem que passar para frente, porque não é para crente ver. Mas retrata claramente o que aconteceu nesses mosteiros. O isolamento, na verdade, revelou pecados, erros e tantas coisas na época, nos mosteiros. Não é isso que Deus quer. Não, Deus não quer que digamos a Ele: Senhor, vamos ficar aqui então isolados, e faz uma tenda para o Senhor, para Elisa, para Moisés, para nós nem precisa, mas vamos ficar aqui. Não, nós temos que descer, nós temos que ir lá para o meio das sociedades. Eis que vos envio para o meio dos lobos, como ovelhas. A maneira da igreja fazer diferença neste tempo é ser verdadeiramente igreja e fazer parte das sociedades, mas como igreja. Influenciar, brilhar a luz de Cristo, brilhar o caráter de Cristo. Aqui todo mundo rouba, menos aquele que lá eu sei que ele é fiel. Aqui todo mundo engana, mas aquela mulher lá não engana não, ela é fiel. Olha, aqui nessa escola todo mundo cheira crack, fuma crack. Não, mas aquele lá não, aquele lá vive pregando o evangelho, aquele menino é diferente. Influenciar. Aqui é proibido pregar o evangelho, viu, meu filho? Aí você prega sem palavras, é honesto, faz a coisa na hora certa, chega na hora certa, deixa tudo, é transparente em tudo. E alguém chega secretamente, diz: tu é crente? Diz: é hora de conversão, é hora de conversão. É hora de conversão. Você entende essa palavra ou não? É hora de nascer de novo. Não dá mais tempo. Será que podemos prosseguir com esta palavra? A igreja que o mundo precisa, nesse tempo de pós-modernidade, é a igreja que está no meio, mas é óleo. Está no meio, mas é óleo. Está no meio, mas não se contamina. Estou lembrando de uma visão de muitos anos atrás, acho que uns 19, 20 anos atrás, quando Deus me mostrou uma pessoa que no lugar que ele estava era um córrego, uma água, um negócio parecendo de aquelas coisas que ficam ao lado de viadutos, e aquela água suja e lixo. A pessoa estava dentro daquele lugar, a água vinha até perto próximo do seu joelho. Ele vestido de branco, estava dentro daquela sujeira, mas ele estava resplandecendo, limpo e branco. Esse é o retrato da igreja que o Senhor quer. Ela vai estar no meio dessa sociedade corrupta, ela vai estar no meio desse lugar de tanta podridão, mas limpa, livre, ungida, resplandecendo, brilhando, firme, revelando: Jesus mora aqui dentro. Fique sobre os pés, por favor. Podemos seguir? Hoje é 22? Por que é 23? Porque ontem foi 22, amanhã vai ser 24. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Tome uma decisão. Vamos ser de Deus.
Você consegue prestar atenção nessa palavra ou é difícil? Para você é difícil entender essas coisas ou você entende? Por que o senhor fala assim, pastor? É porque você não conhece os bastidores, minha filha. Você prega, prega, prega. Parece que a pessoa não quer servir Deus, ela quer servir uma reunião. Entregue sua vida para Jesus. Pastor, eu já sou crente, mas seja cristão. Deixa Jesus te dirigir, seja de Deus. Pega esse lixo dessa prostituição e joga fora. Como que você pensa que vai entrar no céu desse jeito? Deus me entende. Não, meu irmão. É você que não entende. É necessário nascer de novo. É necessário compromisso. É necessário decisão. Por favor, não entenda isso como outra coisa. É palavra. É a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Depois você vai para a sua casa e leia a primeira e a segunda carta de Pedro. Por favor. Primeira e segunda carta de Pedro. Eu tenho certeza que você não quer ir para o inferno. Tenho certeza que você quer morar no céu. Quem quer morar no céu aqui? Só quem quer morar no céu. Quem não quer ficar com a mão baixada, que aí você já vai direitinho para o inferno. Todos queremos. Então, por favor, o livro é esse. Eu não te digo a religião é esta, eu te digo o livro é este. Não caia no engodo das filosofias, dos pensamentos, das armas da pós-modernidade, pluralização, privatização, secularização, que depois vem um punhado de ismos aí. Seja de Deus. Seja de Deus. Amém? Vamos orar. Aleluia. Meu Deus. Rakacharabacandara. Rocomandarabachou. Aleluia. Aqui estamos, diante de Ti. Segundo as palavras que foram ditas, segundo os textos que lemos, narrados na palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Arranca de nós o secularismo, essa privatização, essa pluralização. Nós temos uma escolha e escolhemos o Senhor. E com o Senhor vem a palavra, vem as direções, os propósitos. Senhor, que essa pessoa não esteja convencida de que seu pecado já está perdoado sem confissão, sem tratar, sem curar. Abre os olhos, faça que entenda, faça que saiba. E faça livre esta pessoa abençoada, faça-nos livres. Ajuda, Senhor. Faça-nos livres, Senhor Jesus. Levanta nesta igreja uma nação santa, um povo sacerdócio real. Prepara-nos mais, faça-nos mais ungidos, mais cheios, mais tomados pelo Teu Espírito, meu Deus. Arranca bloqueios e barreiras, males, pestes, forças do mal. Tira a cegueira espiritual, a surdez espiritual, tira a invalidez espiritual, tira a indiferença espiritual, queima com fogo todo o mal. Nos levanta, povo unido, povo santo, povo Teu. Ajuda estas pessoas que oram, que clamam. Confirma as obras do Senhor, meu Pai.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje na cantina tem alguma coisa? Pizza mais um copo de refrigerante, R$4. Levante sua mão, curva a sua cabeça, por favor. Grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja com a igreja, seja de maneira tal que os filhos do Senhor sejam levantados, avivados. Seja isso hoje, para que estejamos amanhã na eternidade.